A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo sobre como identificar a marca da besta. E dentre os vários assuntos que a gente já vem abordando, a gente já está quase no final desse módulo, uma das perguntas que sempre surge quando a gente estuda sobre a marca da besta é: quem receber a marca da besta perderá a salvação? Inclusive, eu recebi essa pergunta esse mês, onde alguém me perguntou: e Tiago, e na grande tribulação, se alguém colocar a marca da besta, ela já não tem mais possibilidade de salvação, mesmo que ela chegue a se arrepender antes de Jesus voltar? Isso que nós vamos analisar na aula de hoje, com base em textos bíblicos, tá bom? Então a pergunta é: quem receber a marca da besta perderá a salvação? Ou, vamos inverter a pergunta, uma pessoa que colocou a marca da besta, ela poderá ter uma oportunidade de se arrepender e de ser salva? Vamos lá para a Bíblia, vamos ler textos e vamos ver o que a palavra de Deus nos revela acerca disto. Talvez a resposta para essa questão esteja justamente em Apocalipse 14, verso do 9 ao 11. Olha só o que esse texto vai revelar para nós. Eu vou ler outras porções do livro do Apocalipse que eu acho que vão ampliar, mas esse texto, para nós, ele já responde a pergunta logo de cara. Apocalipse vai dizer assim, ó: e surgiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na sua mão. Que sinal na testa ou na mão é? A marca da besta, que você coloca sobre a mão direita ou sobre a testa. Ele diz assim, ó: também este beberá o vinho da ira de Deus. Esse beberá o vinho da ira de Deus está falando dos cálices da ira. E a gente já vai ler isso daqui a pouco, quando a gente for ler as taças da ira sendo derramada, né? Então também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre. Irmãos, essa expressão fogo e enxofre é a mesma que Jesus usa nas suas parábolas, quando ele diz que o trigo será recolhido para o celeiro, mas o joio será lançado no fogo, né? Onde textos vão dizer assim que será lançado nas trevas exteriores, aonde o fogo não se apaga, o verme não morre. Essa expressão fogo e enxofre, ela está falando do lago de fogo, que é também chamado em Apocalipse de a segunda morte, a condenação eterna. Assim como existe a vida eterna para quem coloca a marca de Deus, o selo de Deus, existe também a morte eterna para quem colocar a marca da besta. Então, olha só o que o texto respondeu para nós. Olha só, vamos continuar lendo. Ele diz assim, ó: será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a sua fumaça e o seu tormento sobe para todo o sempre. Para todo o sempre. Perceberam? Vida eterna para quem tem o selo de Deus, condenação eterna para todo o sempre, para quem coloca a marca da besta. E ele vai dizer assim, ó: e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem, ou aquele que receber o sinal do seu nome, tá? O sinal do seu nome fala da marca da besta. Ou seja, você percebe que o texto está dizendo para nós que aquele que colocar a marca da besta será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele experimentará a ira de Deus quando o Senhor voltar. E esse texto ele está dizendo assim, ó, que ele receberá pena de condenação eterna para sempre. Aqui nós temos a resposta para a grande pergunta, né? Quem colocar a marca da besta poderá ser salvo? A Bíblia diz que aquele que colocou a marca da besta já está condenado. Porém, vamos ampliar, vamos ler mais textos, só para a gente ampliar essa revelação e a gente ter uma
uma capacidade de poder fazer um comentário final nesse vídeo e vocês entenderem com mais clareza isso, tá? Então, quando a gente continua lendo, tem um texto que a gente já leu, a gente já viu ele nos últimos 2 estudos, né? Nos últimos estudos a gente já falou sobre ele, mas eu quero voltar a repeti-lo porque ele se encaixa justamente nessa pergunta. Nas aulas passadas eu citei essa porção do profeta Isaías, que a gente vai voltar a estudar isso mais para frente quando eu for falar para vocês de Sebna e de Eliaquim. Então, nesse texto, existiam 2 homens, Sebna, um mordomo mau, e Eliaquim, alguém que vai substituir esse mordomo mau. Veja que Jesus conta uma parábola sobre o bom mordomo, né, e o mordomo mau também, né? Jesus conta uma parábola sobre essa questão de mordomo. Mas a questão aqui é, Sebna era um administrador mau. Nós vamos ver que Deus, ele mostra que esse Sebna, ele seria tirado do seu posto, do seu cargo, e ele seria substituído por Eliaquim, que traduzido do original significa Deus levanta. E a Bíblia diz que esse Eliaquim receberia a chave de Davi, que a Bíblia diz assim, ó, que ele abre e ninguém fecha, ou que ele fecha e ninguém abre. Isso, irmãos, está muito ligado à vinda de Cristo. Quando o anticristo, na figura de Sebna, ele vai ser tirado do seu posto, agora Cristo vai ser levantado por Deus para reinar, para governar sobre a terra. E Eliaquim não só significa Deus levanta, aquele que Deus levanta, mas significa levantar. Isso aponta para a ressurreição dos mortos. Quando a Bíblia diz que ele recebe a chave de Davi, você vai ver que isso está muito ligado a Jesus, quando ele diz assim, ó, eis que eu estive morto, mas eu revivi. Né? Deus levantou Jesus do mundo dos mortos, né? A ressurreição de Cristo, e por meio de Cristo Deus vai levantar todos nós seremos vivificados, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, tá? Para quem não sabe o que é primícias, eu vou ilustrar para vocês hoje. Isso daqui são primícias. É quando alguém pegava um feixe dos seus cereais, do seu trigo, e ele levava até o sacerdote. Tinha uma festa chamada Festa das Primícias, que vinha logo após, tinha Páscoas, depois vinha Asmos, né, pães asmos, e depois vinha a Festa das Primícias. Então, eles colhiam um feixe do trigo no campo e levavam até a presença do sacerdote, e o sacerdote moveria essas primícias diante de Deus, consagraria essas primícias, e então, por meio daquele feixe de trigo que era consagrado a Deus, era santificado a Deus, todo o resto da plantação também se tornava santo. Então, você vê que é isso que aconteceu com Cristo. Cristo foi apresentado como a primícia daqueles que ainda estão mortos, daqueles que ainda dormem, e por meio de Cristo, que é santo, toda a plantação também será santa. Toda a plantação também será consagrada ao Senhor. Também é santificada por meio desse gesto. Então, Cristo é esse que é chamado de Eliaquim, aquele que Deus levanta. Só que você vai ver que por meio de Cristo, todos nós também seremos levantados. Isso é interessante, irmãos. Seremos ressuscitados dos mortos na sua vinda, né? Então, Cristo é aquele que a Bíblia vai dizer lá no livro do Apocalipse, a uma das 7 igrejas, né? Lembra da aula passada, onde a gente falou de Esmirna e Filadélfia? E aí você vê lá na igreja sendo dito assim, ó, sei que você tem pouca força e tudo mais, mas ele diz, tem aí aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem posto uma porta aberta, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. É o mesmo que está aparecendo aqui em Isaías, lá no livro do Apocalipse, conforme a gente viu na aula passada. Porém, a grande questão aqui é justamente esta, irmãos. Quando a gente para estudar a marca da besta, você vê que antes de Deus falar de Eliaquim, antes de Deus falar sobre ter a chave de Davi, de abrir e ninguém poder fechar, ou fechar e ninguém poder abrir, antes de falar dessas coisas, o que Deus vai falar? Deus vai trazer uma repreensão ao povo. E se Eliaquim é uma figura de Cristo que
está vindo, da ressurreição dos mortos, se a chave de Davi aparece no contexto da igreja do tempo do fim, que está passando por perseguição, o contexto anterior também está apontando para o tempo do fim. E é isso que eu quero ler com vocês. Prestem atenção nesse texto. Isaías 22, antes de Deus falar de Eliaquim e da chave de Davi, Deus vai dizer assim, ó: e o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia. A expressão naquele dia eu não canso de repetir, está sempre falando profeticamente do tempo do fim. Ele tinha um contexto imediato para os dias daquela profecia, mas ele também está tendo camadas de revelação que vão apontar para os últimos dias. O Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia para chorar e para prantear e para raspar a cabeça e cingir-se com cilício. Ou seja, Deus está chamando você para ser como as duas testemunhas, né? Para se vestir de pano de saco, para se humilhar diante do Senhor. Ele está chamando você para a festa da expiação, onde o povo tinha que jejuar, tinha que se quebrantar, se arrepender e tinha que se vestir de panos de saco. Era o único jejum que era obrigatório. Talvez se você não entende nada disso que eu estou falando para você sobre as festas, o ciclo das 7 festas, não tem problema. A gente vai ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelada só para falar sobre as festas, tá? O ciclo das 7 festas e como isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Então não se preocupe, tá bom? Agora olha só o que a Bíblia vai mostrar para nós. Que Deus estava chamando o povo para se arrepender. Mas olha o que o povo vai dizer em resposta ao chamado de Deus. Porém, eis aqui gozo, alegria, matem-se bois, degolem-se ovelhas, come-se carne, né? E bebe-se vinho. Eu falei sobre isso lá quando a gente falou sobre comprar e vender, né? O povo vai continuar comendo e bebendo, comprando e vendendo. Né? Muitos vão colocar a marca da besta para continuar as suas vidas. E muitos vão dizer o que está escrito aqui, ó: matem-se bois, degolem-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Muitos vão dizer, poxa, se realmente está chegando o fim, está acontecendo todos esses flagelos, né, todas essas catástrofes sobre o mundo, trombetas tocando, selos sendo abertos, eles vão dizer, vamos botar a marca da besta, vamos viver os últimos dias, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente morre. Mas lembra que Paulo ele vai usar esse texto e ele vai falar justamente isso quando as pessoas estavam dizendo que não existia a ressurreição. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz assim, ó: se como homem eu combati em Éfeso contra bestas, olha só, combati contra bestas, né? Paulo combateu literalmente, né, em arenas, provavelmente eu entendo que ele foi lançado em arena e lutou contra leões, ou enfim, contra bestas, né? Ele diz, se em Éfeso eu combati contra bestas, profeticamente aponta para as testemunhas do tempo do fim, né? Que combaterão contra a besta, né? Combati contra bestas, de que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Ele diz, se os mortos não ressuscitam, então Paulo vai citar justamente Isaías 22. Então comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Mas se você ler todo o contexto, Paulo está defendendo que os mortos ressuscitam e principalmente ele vai falar sobre a vinda de Cristo, onde os mortos ressuscitarão ao som da última trombeta, né? Ao som da última trombeta. Então Paulo está falando justamente aqui num contexto escatológico. Então se não bastasse Isaías 22 estar ligado ao texto de Apocalipse, quando fala de uma das 7 igrejas, Isaías 22 está ligado ao texto que fala da ressurreição dos mortos, que fala da última trombeta, que é a 7ª trombeta, está ligado à ressurreição dos mortos e ao evento que é o arrebatamento, onde a Bíblia diz que os mortos ressuscitam e aí num momento, num abrir e fechar de olhos, né, nós teremos os nossos corpos transformados para se encontrar com o Senhor nos ares, né? Então você percebeu? Deus está chamando o povo para se arrepender, mas o povo está dizendo, gente, vamos comer e vamos beber porque amanhã a gente vai morrer. O povo está
preferindo viver os seus últimos dias aqui na terra, mesmo que isso signifique colocar a marca da besta na mão ou na testa. Mas olha a resposta de Deus e como isso está ligado à aula de hoje, aonde eu perguntei para vocês, alguém que colocou a marca da besta poderá ser salvo? Olha a resposta agora nesse texto. O que Deus vai dizer, ó? Versículo 14. Mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, ao profeta Isaías, né? Dizendo, certamente esta maldade não vos será expiada até que vocês moram, tá? Até que morais. O que a gente percebe aqui? Deus está dizendo, né, que essa maldade não vos será perdoada. Que maldade é essa? Deus está chamando o povo para se arrepender, mas o povo, em vez de se arrepender, de se vestir de pano de saco, de se dobrar diante do Senhor, o povo está dizendo, não, vamos viver os nossos últimos dias, vamos comer, vamos beber, porque a gente vai morrer. E Deus está dizendo, essa maldade no coração de vocês, né, de não ouvir o meu chamado ao arrependimento e de continuar querendo comer e beber, isso vai custar a salvação de vocês. Isso não vos será perdoado. É o que vai acontecer nos dias da marca da besta. Esse texto de Isaías, ele é profético para os dias da marca da besta, irmãos. Muitas pessoas que não têm a sua esperança em Cristo e na ressurreição, eles vão colocar a marca da besta para continuar vivendo os seus últimos momentos. É por isso que muitas vezes a gente lê textos nas trombetas dizendo e Deus derramou um flagelo e ainda assim eles não se arrependeram. E Deus fez tal sinal, derramou outra taça e eles não se arrependeram. Antes eles blasfemaram contra o nome do Senhor. O que Deus está dizendo por meio do profeta Isaías? Essa maldade não vos será perdoada. Então, quando a gente fala da marca da besta, a marca da besta, ela está ligada nesse contexto das pessoas continuarem comprando, vendendo, comendo, bebendo, vivendo os últimos dias em meio a tantas catástrofes, as pessoas dizendo, não, se a gente vai morrer, vamos pelo menos viver os últimos dias, né? Então, Deus está dizendo, não tem perdão. Então, isso está atrelado à marca da besta. Embora aqui não apareça o termo marca da besta, mas quando a gente vê falando de comer e beber, relacionado esse texto aos últimos dias, ao tempo do fim, né? A chave de Davi, Eliaquim, apontando para uma das 7 igrejas, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, apontando para o texto de Paulo em 1 Coríntios 15, na ressurreição dos mortos, ao toque da última trombeta, as pessoas recebendo o corpo glorificado. Você vê que Isaías 22 está completamente ligado a esse contexto escatológico dos últimos dias. E quando Deus diz que a maldade dessas pessoas não será perdoada, está falando daqueles que não ouviram o chamado de Deus para se arrepender, antes preferiram o sistema desse mundo, continuar comer e beber. Tá? E para isso a gente sabe que para continuar comendo e bebendo, você vai precisar da marca da besta. E Deus está dizendo, não será perdoado essa maldade. Mas olha só, mais alguns textos. Lembra que o texto que eu li para vocês, de Apocalipse, agora há pouco, que dizia assim que aquele que colocar a marca da besta arderá no fogo e no enxofre, e ele experimentará, ele vai receber sobre si a ira de Deus? Aqui está a resposta. Olha só o que acontece com quem colocar a marca da besta, tá? Apocalipse 16 vai falar do momento em que aqueles que colocaram a marca da besta agora receberão a ira de Deus, ou seja, as taças da ira. Ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Quando a gente leu o texto passado, ele estava declarando para nós justamente isso. Quem colocar a marca da besta arderá no fogo e no enxofre e vai receber sobre si
a ira de Deus sem medida. Agora você está vendo, aqueles que colocaram a marca da besta sobre a mão direita ou sobre a testa estão recebendo as taças da ira de Deus. E a Bíblia está dizendo, eles vão ter chagas malignas sobre o seu corpo. Aqui está talvez mais um indício de que a marca ela tenha um aspecto físico, né? Seja algo literalmente que será implantado no corpo, né? Ou sobre a pele. Por quê? Porque você vê que isso vai trazer chagas malignas ao corpo. Não está falando de algo espiritual, mas algo literal, algo físico, algo externo, né? Então aqui tem mais um ponto, né? Mais um indício de que a marca ela não é simplesmente espiritual, como a gente já tratou disso nas aulas passadas, tá? Você vê aqui a taça da ira de Deus. Então, nós já temos textos dizendo que aquele que colocar a marca será lançado no fogo e no enxofre, que fala do lago de fogo, da segunda morte. Nós temos textos que, embora não sejam direto, mas indiretamente eles estão falando que essa maldade não vos será perdoada. Agora nós temos textos comprovando que aquele que colocou a marca da besta está recebendo a ira de Deus por meio das taças, como Deus já havia anunciado. Vamos ler mais um texto. Quando a gente lê acerca da vinda de Jesus, Apocalipse 19, aquele que vem montado num cavalo branco. Olha só o que Apocalipse 19, lá no finalzinho, lá no versículo 20, vai declarar para nós. Ele diz assim, ó, e a besta que foi presa, aqui já está falando da condenação da besta e do falso profeta que estão sendo lançados no lago de fogo, tá? No lago de fogo. Olha só o que vai dizer. E a besta que foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, né? Sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta. Percebeu que aqueles que estão colocando a marca da besta são pessoas que estão sendo enganadas, estão sendo ludibriadas, estão aceitando o engano, porque provavelmente são pessoas que desprezaram a verdade. Paulo vai falar, se eu não me engano, lá em Tessalonicenses, né, que Deus envia a operação do erro, a operação do engano para aqueles que desprezaram a verdade. Então você vê que a marca da besta, ela é, sim, algo que vai ser imposto pela besta, pelo falso profeta, mas ela é também um juízo de Deus para aqueles que rejeitam a verdade. Então você vê que as pessoas estão sendo enganadas pela marca da besta, por meio de um ser que vai fazer sinais. A Bíblia diz que até fogo ele faz descer do céu para enganar as pessoas, para que adorem a imagem, para que adorem a besta e para que coloquem a sua marca sobre a mão ou sobre a testa. Só que o que está acontecendo aqui? A Bíblia está falando aqui, ó, no momento em que ela está declarando a derrota da besta que está sendo lançada no lago de fogo, do falso profeta, ele vai dizer assim, ó, que enganou. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que as pessoas que colocaram a marca na besta, elas foram enganadas. E quando a gente soma isso a outros textos, a gente vai perceber que esse engano é algo que vem do próprio Deus como um juízo para quem desprezou a verdade, para quem não quis a verdade de Deus. Se eu não me engano, Tessalonicenses, eu até vou tentar deixar depois nesse slide aqui para quando você baixar o texto que eu estou citando. Em Tessalonicenses vai dizer também, né, que o juízo de Deus ele vem para aqueles que desobedecem a palavra e para aqueles que não conheceram a verdade. Eles sofrerão pena de destruição eterna. Então perceba que não é só para quem não conheceu, mas é para quem também conheceu e não foi obediente, foi desobediente àquilo que conhecia, né? Então você vê que muitas pessoas estarão sendo enganadas. Se eles adoraram a besta, se eles aceitaram a marca, prestem atenção, se a besta está sendo lançada no lago de fogo, falso profeta que eles seguiram, que foram enganados por ele e que eles seguiram, está sendo lançado no lago de fogo, aonde vocês acham que aqueles que aceitaram a marca da besta vão ir quando chegar o juízo?
também para o lago de fogo. Por isso que o primeiro texto que a gente leu diz: eles arderão no fogo e no enxofre. Entenderam? Assim como aqueles que se colocaram do lado de Deus, que tinham a marca de Deus, o selo de Deus sobre as suas testas, né? Apocalipse 7, aqueles que tinham o selo de Deus sobre a sua testa. Eles estarão junto com o Cordeiro no Monte Sião. Eles experimentarão das águas do rio da vida. O Cordeiro que está sentado no trono os apacentará. Você vai ver que aqueles que colocaram a marca da besta, eles estarão junto com a besta no lago de fogo. Entenderam? Olha os paralelos que existem. Né? Eu tenho citado isso aqui no curso para vocês, como Deus tem trabalhado, né? Onde você tem o lado de Deus e você tem do lado de Satanás um paralelo muito semelhante. São algumas coisas para a gente analisar. Mas vamos continuar lendo. Ó. Último texto que eu quero ler para vocês, para a gente responder essa questão. Quando a gente lê acerca da primeira ressurreição, está falando daqueles que vão ressuscitar com Cristo. Prestem atenção e eu acho que aqui a gente consegue finalizar a resposta, tendo citado ali pelo menos uns 4, 5 textos bíblicos que dão amparo para a gente responder com mais clareza bíblica. O texto da primeira ressurreição, ele diz assim, ó, e vi tronos. Isso está lá em Daniel 7, eu já tenho falado isso no canal. E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Aqui fala daqueles que não vão aceitar a marca da besta. Por não aceitar a marca da besta, o que a Bíblia diz? Que muitos serão presos, perseguidos e mortos. A Bíblia diz que muitos serão decapitados, e é dessa forma que muitos darão testemunho da sua fé, da sua fidelidade à palavra de Deus e ao nome de Jesus. Então, prestem atenção, o texto está dizendo assim, ó, e foi-lhe dado poder para julgar, e eu vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E olha que isso está muito ligado aos dois povos que eu tenho falado muito aqui, né? A igreja do Senhor, que é formada tanto por gentios como por judeus. Quando a Bíblia fala de gentio, ela está citando ali o testemunho de Jesus. Quando ela fala do povo judeu, ela está falando da palavra de Deus, né? Você vê que tem uma conexão aqui, tá? Embora eu sempre tenho dito, né, que a gente tem que entender que a igreja ela é formada por judeus e gentios que creram em Cristo, né? Mas olha o que o texto diz aqui. E que não adoraram a imagem da besta. Então ele está dizendo, eu vi tronos em que se assentaram aqueles que foi-lhes dado poder para julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus e que não adoraram a besta, nem adoraram a sua imagem e não receberam o sinal na sua testa e nem nas suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Preste atenção agora na pergunta que eu vou fazer para você. Você já percebeu que o texto não diz que alguém que colocou a marca da besta participou da primeira ressurreição? O texto poderia dizer com clareza, olha, aqueles que não colocaram a marca da besta e aqueles que colocaram, mas depois se arrependeram, eles se voltaram para o Senhor, estes ressuscitaram, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se houvesse uma possibilidade de alguém que aceitou a marca se arrepender e se voltar para o Senhor, nós teríamos textos bíblicos falando isso. Mas você percebe pelos textos que a gente leu que a Bíblia diz que são indesculpáveis aqueles que aceitam a marca da besta? O único pecado que eu vejo que não tem perdão na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo, o pecado de blasfemar contra Deus, né? O pecado de blasfemar contra o Espírito de Deus. Então você vê ali que é o único pecado que não tem perdão. Só que quando a gente analisa a marca da besta, você vai ver que a marca da besta ela está associada também à blasfêmia. Você vê que o anticristo, o homem do pecado, ele vai falar blasfêmias contra o Altíssimo. A besta, ela tem palavras de blasfêmia sobre a testa. Daniel, quando a gente estudou, diz que o chifre pequeno, ele tinha boca e ele falava blasfêmias contra Deus.
Quando você se une a Cristo, você se torna um com Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Quando você se une à besta por meio da marca da besta, do selo da besta, né? Olha o paralelo de novo. Você se une a Cristo, você é selado por Cristo e você se torna um corpo com Cristo. Quando você se une à besta, você é selado pela besta, ou seja, você tem a marca da besta e você se torna um corpo com a besta. Se Cristo é santo, a igreja ela será santa. Se o anticristo, o chifre pequeno, ele falará blasfêmias contra Deus, você vê que o corpo do anticristo, que é formado por todos os seus selados, também falarão blasfêmias contra Deus. Também blasfemarão contra o príncipe dos exércitos, contra o seu tabernáculo, contra o seu santuário. E aqui entra a questão. Você percebeu que o pecado contra o Espírito de Deus, que está ligado à blasfêmia, não tem perdão? Você vai ver que, muito provavelmente, de alguma forma, a marca da besta também está associado à blasfêmia contra Deus e, de certa forma, indiretamente, podemos dizer que até com o pecado com o Espírito Santo. Isso não tem perdão, tá? Então, independente disso estar ligado ou não ao pecado com o Espírito Santo, você vê que o único pecado na Bíblia que não tem perdão, que não vos será perdoado, nem nesta vida, nesta era e nem na era por vir, é o pecado contra o Espírito Santo. Só que a Bíblia vai dizer que aqueles que recebem a marca da besta é como se tivessem pecado contra o Espírito Santo, também não tem mais perdão, tá? Então, o que eu quis compartilhar com vocês hoje? Não existe texto nenhum na Bíblia, nem no Velho nem no Novo Testamento, dizendo ou dando a entender ou dando uma brecha, uma abertura para dizer que, olha, a pessoa que botar a marca da besta, ela vai chegar diante de Deus, ela vai dizer, não, Senhor, eu fiz isso porque eu queria preservar meus filhos, eu queria cuidar da minha família, não queria que eles passassem necessidade, mas o meu coração estava no Senhor. Eu amava o Senhor, eu me dedicava ao Senhor, eu só coloquei a marca da besta para poder sustentar a minha família. Irmãos, eu vou dizer para vocês com todas as palavras, com toda clareza, não caia nesse engodo do seu coração, se você estiver pensando nisso, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Para mim, vale muito mais o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim que aquele que colocar a marca da besta arderá no fogo e do enxofre. A Bíblia diz para mim que só participa da primeira ressurreição aqueles que não adoraram a besta e não colocaram a sua imagem. A Bíblia diz para mim que aquele que colocar a marca vai sofrer a ira de Deus. E quando você olha as taças, você está vendo lá as pessoas recebendo os flagelos da ira de Deus. Todo aquele que tem a marca. Para mim, é muito mais fácil ficar com o que a Bíblia diz para nós do que a gente ficar com o achismo, né? Ah, eu acho que Deus não faria isso com alguém. Deus é amor, né? Eu acho que Deus... E as pessoas ficam numa espécie de achismo, né? Em vez de ficar com aquilo que a Bíblia diz, as pessoas ficam, ai, meu coração diz que Deus não faria isso com alguém. Irmãos, você tem que entender que Deus é justo. Deus é justo e nenhum dos seus juízos, eles são, como é que eu posso dizer, imparciais, injustos. Pelo contrário, se alguém está caindo no engano, é porque teve uma vida onde ele nunca se dedicou a Deus de verdade, onde ele nunca viveu a dependência de Deus, a confiança em Deus. Eu já falei isso nas últimas aulas. A marca da besta, ela é, na verdade, a maior tentação que virá sobre a terra. E muitos serão tentados a colocar a marca para querer salvar a sua própria vida. E eles perderão por causa disto. A Bíblia é bem clara, aquele que perder a sua vida por mim, acha-la-á, mas aquele que tentar salvar a sua vida, esse vai perder. Então, irmãos, espero que você tenha gostado dessa aula, que essa aula sirva para responder perguntas suas ou te capacitar também a responder as pessoas que levantarem esse questionamento. Então, irmãos, nós temos, se eu não me engano, mais algumas aulas pela frente, acho que mais uma aula onde a gente vai tratar sobre as 12 características que nós precisamos reconhecer, né, para
identificar a marca da besta quando ela surgir, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e se você gostou, irmãos, indica para mais alguém, tá bom? Até a próxima aula.